Fala, Chiruzada! Vim aqui para apresentar para vocês a primeira aula de banco de dados. Então, vamos começar? Então, agora vamos começar. Um banco de dados é basicamente uma coleção de informações organizadas e interrelacionadas que são armazenadas em um sistema de computador. Ele permite armazenar, recuperar e editar dados de forma eficiente, como nomes, números, imagens, vídeos e arquivos. Os bancos de dados são usados em diversas finalidades também, como guardar informações de clientes em lojas online, armazenar registros médicos em hospitais, blogs, fóruns, portais de conteúdos e sites baseados em CMS. Aplicativos de delivery de fast food, serviços de streaming de música, apps que ajudam a chegar a um endereço, entre outros. Mas, basicamente, um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados, armazenados da forma que possam ser facilmente acessados, gerenciados e atualizados. Bom, vocês têm que pensar nele como um local onde você guarda e organiza informações importantes, como os dados de clientes, uma empresa ou registro de um estoque. Bom, então agora a gente vai para o próximo tópico, que é SGBD. Bom, SGBD é uma sigla para Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, um conjunto de programas de computador que gerencia bases de dados. O SGBD é um software que apoia a gestão de dados, permitindo que as empresas realizem diversas atividades com base neles. Bom, o SGBD tem como objetivo principal retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar os dados, como o acesso, a manipulação e organização. Algumas das funcionalidades do SGBD são criar ou gerenciar usuários, consultar dados, alterar dados e tabelas, excluir dados, relacionar tabelas, importar e exportar dados. Existem vários tipos de SGBD, como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, Server, MongoDB, Cassandra e DB2. Mas basicamente o SGBD é. Então, Churuzada, agora a gente vai para o próximo e terceiro tópico, que é conceito fundamentais de banco de dados. Então, aqui eu vou falar os conceitos básicos, entendeu? Que vocês têm que saber sobre o banco de dados. Que o primeiro é campos e registros. O que é campos e registros? Então, cada registro contém campos, que podem conter informações como nome, endereço ou número de telefone. O conjunto de registros que usa os mesmos campos forma uma tabela, entendeu? Então, próximo tópico não, né? O próximo conceito é modelo de dados. A arquitetura de um banco de dados divide-se em 3 níveis gerais. Prestem atenção, 3 níveis gerais: interno, conceitual e de implementação. Um banco de dados, para funcionar, deve possuir um conjunto de 4 componentes básicos. São eles dados, hardware, software e usuários. Bom, próximo conceito. Tabelas. O que são as tabelas? A forma mais comum de organização onde os dados são distribuídos em linhas, registros e colunas. Vocês usam muito tabelas, vocês podem usar tabelas em lógico, vocês podem criar num caderno, por exemplo, que é uma forma bem melhor de se organizar, e depois vocês podem passar para o computador também. Mas as tabelas estão bem presentes e é a parte que vocês mais precisam pegar ali, entender. Enfim, próximo conceito. Chaves são identificadores únicos que ajudam a encontrar dados específicos em uma tabela. Vocês vão encontrar chaves em todos os códigos que vocês vão fazer. Vocês não podem esquecer das chaves. As chaves são uma das coisas mais importantes do código. Que existe a chave primária, né? A chave primary key, e a chave estrangeira, né? Que é uma
e a chave estrangeira, que é uma foreign key. Bom, agora vamos falar sobre o próximo e último conceito, né? De um conceito último de vários outros conceitos que eu não vou citar aqui, entendeu? Isso aqui são só os básicos. Relacionamentos. O que são relacionamentos dentro do banco de dados? São conexões entre diferentes tabelas, permitindo vincular informações de forma úteis e organizadas. Então, o relacionamento ele fica entre uma entidade e outra. Então, vocês vão aprender muito isso nas próximas videoaulas que a gente vai estar fazendo. E os relacionamentos são muito importantes para formações do nosso banco de dados. Então, Chiruzada, agora a gente vai para o nosso quinto tópico, que é abstração de dados. Então, a abstração de dados é uma função lógica que separa os dados brutos do front-end do aplicativo. O que é o front-end? É a parte aqui visual, a parte de design que o nosso cliente pode ver. Entendeu? Que é a nossa interface. Ela permite que o aplicativo consulte dados independente do local onde eles estão armazenados. Por que a abstração de dados é importante? Ela permite que os desenvolvedores troquem bancos de dados de back-end sem refatorar o código. Back-end, no caso, é a parte de dentro, que nós, programadores, estamos fazendo. Os usuários não precisam saber das mudanças no mecanismo de banco de dados. Ela também garante que o usuário tenha uma visão abstrata do banco de dados, ou seja, que ele não precise se preocupar com a unidade de armazenamento dos dados. A abstração de dados se dá em 3 níveis. Nível de visão do usuário, define as partes do banco de dados que o usuário tem acesso. Nível conceitual, define os dados armazenados e os relacionamentos entre eles. E o físico, nível físico, define como os dados estão armazenados. Aqui vocês podem ver mais ou menos como é esse modelo conceitual, lógico e físico. Então, Chiruzada, agora a gente vai para o nosso sexto e último tópico, que é as funções básicas de um sistema gerenciador de banco de dados, entre aspas, SGBD, que são, primeiramente, gerenciar o acesso. O SGBD é responsável pelo gerenciamento do acesso, manipulação e organização dos dados, retirando essa responsabilidade de aplicação cliente, como eu tinha falado lá em cima, Se vocês prestarem atenção, claro. Próximo. Segurança. O SGBD deve garantir a segurança de acesso para usuários e aplicações, bem como a segurança contra falhas. Concorrência. O SGBD deve prevenir conflitos de acesso simultâneo, assegurando que a base de dados é utilizada corretamente. Backup e recuperação. O SGBD deve ter recursos de backup e recuperação de dados, permitindo a restauração em caso de falha ou perda de informações. Outras funções também de um SGBD que inclui... Então, como vocês podem ver, basicamente são algumas funções básicas de um sistema gerenciador de banco de dados. Porém, algumas das funções de um SGBD incluem criar relações entre tabelas, eliminar e copiar arquivos, alterar a estrutura de campos, efetuar consultas em tabelas, criar e gerir usuários. Importante. Então, Chiruzada, essa foi a nossa introdução no banco de dados. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!